E hoje, especificamente, eu estou aqui na exposição 100 por 22, é uma individual minha, que está acontecendo aqui no hall de entrada da Universidade da Univiçosa, aqui em Viçosa, Minas Gerais. O nome da exposição é 100 por 22 porque ela faz alusão aos 100 anos da Semana de Arte Moderna e aos meus 22 anos de carreira. Sejam todos muito bem-vindos. Vou te apresentar para vocês. Valeu? Vamos junto? Então tá, vem comigo. Tá. Bom, vamos trabalhar com delay. Joia. Bom, gente, a ideia dessa exposição, como eu disse para vocês, é fazer uma alusão aos 100 anos de arte moderna, que aconteceu aqui no Brasil em 22, e aos meus 22 anos de carreira. Em se tratando da Semana de Arte de 22, o principal conceito era a antropofagia. E nesse conceito, eles queriam criar uma ideia nas pessoas de que a gente deve, nós como brasileiros, a gente deve pegar tudo do mundo inteiro, ruminar e devolver isso para o mundo com brasilidade. Partindo desse princípio, eu uso essa antropofagia no sentido de tirar do ambiente urbano o resíduo que é descartado nele, ruminar isso de forma poética e devolver para o mundo com plasticidade, devolver com arte e apontar para essas questões do resíduo sólido, da produção de lixo, da maneira que isso é descartado no mundo e da nossa responsabilidade acerca desses materiais que a gente está jogando no mundo aí. Como todo mundo sabe, nós já estamos comendo e respirando plástico. Então, nesse trabalho aqui, por exemplo, que chama O Que Me Brota ao Peito, eu usei papel, cimento e alumínio de latinhas de cerveja e de refrigerante. Principalmente na situação atual do nosso país, né? O que te brota ao peito? No meu são flores. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Beleza? Vamos andar mais um pouquinho aqui? Bom, esse daqui, ó, espero que todos estejam vendo, chama Eles Anilham e Eu Passarinho. Para quem não sabe, um passarinho, só para ter aquele passarinho numa gaiola ou em casa, e essa anilha dá para ele essa credencial para ter esse pássaro. Mas, a partir do título, né, Eles Anilham, Eu Passarinho, eu sinalizo para uma questão aí que diz respeito à nossa sociedade mesmo, né? Qual é a sua anilha? Ou quantas anilhas te colocaram ao longo da vida? Dentro dessa imagem tem um outro passarinho. Ó. E esse passarinho, por menos que pareça, ele está livre, ele está voando. Esse grandão está anilhado, mas o que está dentro dele está livre e está voando. Isso sugere para a gente um pensamento acerca do que nos prende, de quais as anilhas que nos são colocadas, né, por questões raciais, sociais, ideológicas, enfim, regionais. São muitas anilhas que nos são colocadas, mas dentro de nós a gente é livre. Ninguém consegue anilhar, né, nem o nosso pensamento e nem os nossos sentimentos. Então, basicamente é isso que eu proponho com esse trabalho. Vamos andar mais um pouco? Então vamos lá. Pouso. Além de todas as questões relacionadas ao resíduo, né, que a gente produz e a nossa responsabilidade acerca desse lixo, eu também tenho uma questão plástica e artística no meu trabalho, que aí eu levo em consideração, por exemplo, movimento, percursos visuais. Em muitos desses trabalhos, a linha é o meu objeto de composição de maior relevância, né? É perceptível aqui que existe muita linha, fazendo um paralelo com outra linguagem. Poderia ser um diálogo aqui, né, ou uma intertextualidade entre a escultura e o desenho. A linha que eu uso é uma linha matérica, é uma linha tridimensional. E isso me possibilita criar movimentos, achuras, sobreposições e justaposições que dialogam muito com o desenho. E nesses trabalhos, majoritariamente,
o tipo de linha que eu usei é o cabo de internet. É a fibra ótica, o HDMI, e esse tipo de resíduo, infelizmente, ainda não existe reuso para ele. Ele ainda não entrou na engrenagem da reciclagem, então é um resíduo inerte e que não existe reuso. Então, assim, independente da imagem que eu apresento para o mundo, o meu apontamento maior é para essa reutilização, ressignificação, importância e responsabilidade nossa acerca do lixo e dos resíduos que a gente produz. Nós somos o único animal que produz um resíduo que não volta para a terra e que não entra no ciclo da vida. O plástico e tudo mais, né? O lixo tecnológico que a gente tem produzido atualmente, garrafa PET, né? É um outro exemplo aí que demora mais de 400 anos para se decompor. Então, o meu trabalho como artista, como uma antena do meu próprio tempo, vai para muito além da plasticidade. Muito mais do que uma questão de beleza, né? Porque isso está no cunho pessoal, cada um acha bonito ou feio o que quiser. Me interessa usar as minhas imagens como um dispositivo para acionar essas questões, para apontar esses problemas e para provocar uma reflexão e uma discussão acerca dessa questão ambiental, existencial e sociológica acerca do lixo. Vou mandar mais? Como estamos aí? Tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou disponível, tá, gente? Não é palestra, não. É só uma visita e eu só quero apresentar para vocês. E mais uma vez, curte aí, se inscreva e vamos junto, porque nas próximas postagens que eu fizer, vocês vão ser sinalizados, né? E a gente pode continuar trocando por aqui. Vai ser um prazer receber vocês todas as vezes que eu tiver on, que o pai tiver on. Tá bom? Vamos junto. Ó, nesse trabalho aqui, o título dele é Brisa e ele foi feito com arame galvanizado e com latas de tintas. Aqui tem lata de tinta de 18 litros na saia dessa figura e latas de spray. Do torso dela é spray. O cabelo e o corpo é feito de arame galvanizado. Vamos lá? Isso aqui chama lira. É uma trapezista e dentro da minha pesquisa artística, né, dentro da minha poética, eu tenho também uma questão muito forte com a sabedoria passada de geração para geração, a sabedoria popular, né? Ao trabalho manual, meu trabalho ele é muito artesanal, né? E eu uso a artesania mesmo como uma característica compositiva do trabalho. E, como eu falei, eu gosto muito de movimento e eu acho também que tem uma coisa que é lúdica, sabe? Que talvez, do ponto de vista formal, talvez até tanja aí uma coisa ingênua, mas não é ingênuo, não. Até para mim, é a materialidade, o movimento, o uso das linhas, né? O dinamismo dessas imagens. E tudo isso, gente, eu falo também no curso de alfabetização visual. Se liga aí, tá? Eu tô disponibilizando um curso de alfabetização visual. Quem me acompanha aí está sabendo. O pessoal que está fazendo o curso, até agora eu estou muito feliz com o feedback, né, que eles estão me dando. O pessoal está inteirado, está interessado, está interagindo. E aí fica mais uma dica para a gente ter mais um canal e mais uma forma de trocar conhecimento, saberes, usando a arte como motivo. Vamos aqui? Bom, como eu falei, eu estou fazendo 22 anos de carreira. Então, alguns trabalhos aqui, eles são mais antigos, né? No caso dessa caravela, por exemplo, que o título é Caravela que Navegam em Sonhos Não Precisam de Âncoras, eu fiz esse trabalho numa exposição onde o
o meu assunto ali, né, o meu motivo naquela exposição era memórias de infância, e o nome da exposição foi Era uma vez um microcosmo subonírico de uma quase fábula. Parece um trava-língua, e o é. Nesse sentido, eu também, mais uma vez, através do título, eu costumo usar da sabedoria popular, né? Que aí entram cantigas de roda, histórias infantis, memórias da minha infância, né? Uma infância rural e bem, como que eu vou dizer, era uma infância bem simples do ponto de vista de recursos financeiros, enfim. Os nossos brinquedos era a gente mesmo que fabricava, a gente brincava na rua, descalço, e se machucava, não tinha ainda nem internet, né? Então essas memórias também me fazem, de alguma maneira, incorporá-las nos trabalhos. Então, para essa exposição também que se chamou Era uma vez um microcosmo subonírico de uma quase fábula, eu fiz um texto onde eu usei muitas palavras que eu sempre ouvia minha mãe no cotidiano falando, e essas palavras não estão mais no dicionário. E aí eu descobri um dicionário de palavras que caíram em desuso, e nesse dicionário onde as palavras caíram em desuso, elas estão lá e com o significado e com a mesma significação que a minha mãe dava para elas. Achei isso muito importante. Então, assim, através da arte, eu consigo também dialogar e transitar por várias outras linguagens. No caso, literatura, ciência, né? Tudo isso. Aqui um outro tipo de material também que, infelizmente, quando acabar, acabou, que é o cobre. E aqui também mais uma memória de infância. Nesse caso, bem figurativo mesmo, né? Ele só não tem um significado fechado nele mesmo por causa do título, por causa da materialidade e por causa do contexto todo aonde que ele se encaixa. Essas iaras também participaram da exposição que eu falei com vocês, de Memórias de Infância, e chamam Iaras de Águas Profundas, também se divertem nos igarapés. Do ponto de vista subjetivo, isso pode ser levado para uma questão existencial também, né? Se você é de água profunda ou é de água rasa, se você é de periferia, ou se você é de centro, se você é de um lado ou de outro, se você quiser se divertir, se quiser transitar, a gente é livre para fazer isso a todo tempo, né? Esse daqui é dessa atual, chama O Portador de Dona Beija. Não sei se vocês conhecem Dona Beija, mas vale uma pesquisa aí, porque é uma personagem muito importante da nossa história. E ela era negligenciada e não era aceita pelas damas da sociedade, porque ela era uma mulher que trabalhava com o corpo. Ela foi uma prostituta aqui de Minas Gerais e que ficou muito rica com isso, mas as mulheres da sociedade não aceitavam ela como uma dama. E aí conta a história que uma vez essas damas enviaram para ela uma bandeja de prata cheia de fezes. Mandaram um escravo entregar. E ela recebeu essa bandeja. Ela também tinha serviçais e tal. Ela mandou polir a bandeja, deixou a bandeja incrível, foi no jardim, colheu as melhores flores que tinham e mandou devolver para essas damas da sociedade a bandeja cheia de flores com um bilhete escrito assim: cada um oferece aquilo que tem. Fica a dica. Nesse caso aqui a gente tem... Esse daqui também é um trabalho de uma das minhas primeiras exposições, esse é de acervo particular. Chama Sonata para a Lua. É um violinista feito de arame galvanizado, aliás, de arame recuzido, que é um arame utilizado na construção civil para amarrar ferragem, né? Aquelas ferragens que fazem as colunas e as vigas. E esse aro, né? Essa lira, esse círculo onde ele está sentado, é um aro de roda de madeira, de roda de carroça.
de carro de boi. Então, assim, fora a materialidade, né, aqui também tem uma questão de memórias da própria matéria, né? É um material aí que tem, no mínimo, 50 anos de existência. Aqui é um mestre de obra, fazendo uma alusão aí à obra, a construção civil e à obra de arte. É um trabalho feito de papel e ele tem um banho de cimento por cima aí, né? E uma pintura em pátina, enfim, que também remete aí ao reuso, à ressignificação dessas matérias. Esse coração, que assim, é uma peça que o público tem interagido muito e chama a atenção das pessoas, né? Ser um coração. O título dela é Penso a Cada Pulso. E por que eu penso a cada pulso? Porque a gente tem duas formas ou até antes do raio-x, né, em função de algumas pesquisas, já foi constatado cientificamente que o coração ele é um órgão que tem ligação direta com o cérebro e que a gente também pensa através do coração. Acho muito simbólico isso nos momentos atuais e eu acho que a gente necessariamente, exatamente nesse momento no nosso país, o que a gente mais precisa é usar o coração como um órgão pensador. Porque em se tratando de cérebro tem muita gente aí que não está pensando direito. Então, é mais um trabalho que, como todos os outros, assim, eu estou contando um pouco dessas histórias, mas é sobre a minha percepção. Eu nem gosto muito de fazer isso, porque senão eu tiro a possibilidade de leitura de vocês, do observador. A leitura e a interpretação, ela é livre, aberta e muito possível em todos os vieses. Nesse caso aqui, eu estou falando sobre algumas dobras do meu leque de pensamento em relação ao meu trabalho. Eu estou compartilhando com vocês um pouco da minha poética artística, um pouco do que eu penso como artista, né? Muito mais do que, nesse caso, talvez o que eu produzo como pensamento, muito mais do que o que eu produzo com as mãos e para além das imagens. As imagens, na verdade, como eu disse antes, elas são só um dispositivo, elas são só um meio para acionar estas questões que, como artista, como cidadão e como um produtor de poesia visual, vamos chamar assim, eu coloco nos meus trabalhos. Aqui tem os gatos escaldados, que é também uma paródia aí, né, desse ditado popular que gato escaldado tem medo de água fria. Então, é também muito aberto e, na verdade, mais uma vez, a materialidade ali, né? O fio, eu usando o fio como linha para sugerir um pelo, né? Já que a imagem ela é bem figurativa. Nessa exposição, exatamente, eu selecionei imagens que são figurativas e que do ponto de vista formal, elas comunicam diretamente o que são, mesmo que a leitura seja aberta e que elas digam mais do que a própria imagem em si. Mas no próximo dia 8, já vou convidar vocês, eu inauguro uma exposição que se chama Crisálidas e nela eu vou também compartilhar aqui, eu vou trabalhar um pouco mais a abstração e a questão da plasticidade do movimento e da organicidade das imagens, muito mais do que as figuras. E aí a gente, chegando lá, eu explico. Mais uma vez, vem comigo que no caminho eu te explico. Tem alguém aí que quer fazer alguma pergunta? Tem alguma questão? Posso continuar falando aqui? Como é que nós estamos? Quem? Giovana, um beijo, muito obrigado, viu? Já está inscrita aí? Se tiver inscrita, minha filha, eu estou igual
política em campanha, tá? Avisa para todo mundo, fala para se inscrever, porque quanto mais gente, são mais cabeças pensando e mais saberes a gente vai conseguir trocar, mais informações a gente vai ter e vamos engrossando o caldo, vai ficando mais interessante quanto mais a gente tiver pessoas compartilhando pensamento, tá bom? Muito obrigado, Giovana, sempre muitíssimo bem-vinda. Bom, eu falei que majoritariamente as peças que estão aqui, elas são figurativas, né? Mas essa aqui, no caso, é uma peça abstrata. O nome dela é Orgânica e, por si só, o título já direciona aí um pensamento relacionado a movimento, né? Nessa aqui, por exemplo, a questão é muito mais matérica e de movimento do que figuração. Atrás dos tapumes aqui tem alguns outros trabalhos. Será que a gente consegue ir lá? Como é que nós estamos de bateria aí? Não, né? Bom, olha, nós conseguimos aqui uma panorâmica, né? A gente deu para vocês visualizarem, né? Essa exposição, que eu vou repetir, tá em cartaz aqui na Univiçosa. Tô gaguejando, né, gente? Não. Mas tá tudo certo. É uma exposição que está aqui na Univiçosa, recebi o convite, fiquei muitíssimo lisonjeado. Ela estava no Museu Arthur Bernardes, na Casa Arthur Bernardes, no centro da cidade, e agora deve ficar aqui até o final do ano. Quem for de Viçosa ou da região que estiver passando aqui por perto, a exposição é aberta, viu? Entrada gratuita, né? E se puder me dar a honra de uma visita, eu vou ficar muitíssimo feliz. Tá bom? Vamos lá. Como é que nós estamos de tempo? Hã? Ah, tá. Bom, gente, se alguém tiver alguma questão aí, estou disponível para responder. Se não, é basicamente isso, tá? Eu vou deixar aqui meu cameraman, que chiqueza, fazer mais uma volta, uma panorâmica aí, e eu agradeço todo mundo que esteve comigo até agora. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e, mais uma vez, se inscrevam aí no canal. Esse que vos fala é Francisco Rosa. Curtam, compartilham e vamos junto. No caminho eu te explico. Mais uma vez, que a arte não seja motivo. Valeu, turma. Muito obrigado.